Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Alguém pela primeira vez aqui na casa? Seja muito bem-vinda. Durante a palestra, se precisar de algum esclarecimento, tiver alguma dúvida, só levantar as mãos que será atendido. É importante que ninguém saia com dúvidas. Bom, hoje nós temos o tema, que está ali, ajuda-te a ti mesmo. É um tema bastante interessante para que todos nós possamos estar refletindo sobre isso no dia a dia, Porque se a gente não se ajudar, dificilmente alguém vai querer nos ajudar. Então precisamos estar atentos, a nos ajudar e como nos ajudar. Então a nossa irmã Vânia vai fazer o estudo, vai conduzir o estudo por nós, E espero que todos nós possamos aproveitar bastante para aplicar no nosso dia a dia e poder melhorarmos, a cada dia um pouquinho, para que a gente possa um dia chegar lá ao lado do nosso Divino Mestre. Bom, temos 2 avisos aqui. Seminário em Defesa da Vida vai ocorrer no dia 15/9, de 15 às 10 horas. Eu acho que não está dando para ler bem a letra da pessoa aqui, mas vai ser no dia 15/9. Está ali na recepção o panfleto dele, O tema vai ser suicídio e eutanásia, o convite à vida. O custo é 1 quilo de alimento não perecível. Precisa ser feitas as inscrições, porque as vagas são limitadas. Quem quiser fazer a inscrição pode ser através da recepção ou no QR Code que está ali na recepção. Vamos ter também no dia 20/9, de 14 às 16h30, a pizza em casa. Para a continuidade das obras que nós temos aqui na casa. Elas vão ser entregues pré-assadas, E a pessoa tem que escolher o sabor, efetuar o pagamento por Pix e enviar o comprovante pelo WhatsApp, ou fazer o pedido diretamente ali na biblioteca. Quem desejar doar fazer alguma contribuição para a produção da pizza, será muito bem-vindo. Então vamos nos preparar, para o nosso estudo, fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, pedir ao Divino Mestre que nos ilumine e abra nossos corações, para que a gente possa absorver bem todos os ensinamentos que aqui serão tragos, que possamos estar abertos a receber tudo aquilo que nos é destinado, e estamos também preparados para doar as energias necessárias para os trabalhos da casa. Que todos possam estar abertos, estar de coração tranquilo, para que todo o conteúdo possa ser bem absorvido e possamos guardar bem fundo em nosso coração para colocar em nossa vida, praticando no dia a dia. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Vou passar a palavra para a nossa irmã Vânia, para conduzir os estudos por nós. Baixinha, Baixinha. Boa noite a todos.
É com muita alegria que nós retornamos à casa de Miramês. Nós já frequentávamos aqui há alguns anos atrás e agora estamos retornando. E é com muita alegria. Como o nosso companheiro falou, o Evangelho é para que nós possamos estar em sintonia ao ouvir. Então é muito importante para todos nós, nos dois planos da vida, muito obrigada, quando ouvirmos o Evangelho, estarmos com os nossos corações abertos, para que tudo aquilo que for falado ser aproveitado por todos nós. Então, falar do Evangelho de Jesus é uma responsabilidade muito grande também para todos nós. E, claro, não temos a pretensão de esgotar o tema. Como foi falado, é um tema muito interessante. E, caso as pessoas quiserem continuar o estudo em casa, né, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, cujo o nome do capítulo é Buscai e Achareis. Então, é um capítulo que vem falar para nós da grande responsabilidade que todos nós temos quando nós estamos buscando, quando nós estamos querendo receber alguma coisa. E este capítulo traz para nós a lei de trabalho. Então, a gente vai conversar um pouco e, se vocês, né, em casa, quando tiverem com tempo, ler não só este capítulo, mas ler sempre o Evangelho. Eu vou ler um pedacinho e aí a gente vai conversando. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha. E àquele que bata à porta, abre-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão o vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Está em Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11. Então, quando a gente lê este capítulo, buscai e achareis, pedi e vos será atendido, batei e será aberto, né? Temos uma ilusão de acreditar que tudo aquilo que a gente pede e ir e bater a alguma porta nos será dado. A ilusão não acontecerá. Não adianta nenhum de nós pensar que as coisas que nós queremos nos serão dadas sem o nosso concurso para receber, não acontecerá. Então, não fiquemos iludidos achando que basta frequentar uma casa religiosa, que basta fazermos orações, que tudo o que quisermos nos será dado. Não é assim. Se assim fosse, estaríamos ainda nos primórdios da criação humana. A ciência não estaria tão evoluída. Não teríamos tantas coisas materiais que temos. Por quê? Sem o trabalho, sem o concurso de cada um de nós, nos dois planos da vida, nós não obteremos as coisas. Né? Então, temos que estar atentos a isso.
Não adianta somente pedir, cruzarmos os nossos braços, deitarmos nas nossas camas e ficarmos esperando que as coisas caiam do céu, que as coisas aconteçam. Um aluno que quer passar de ano, ele tem que estudar, ele tem que se interessar, ele tem que buscar aprender o que está sendo ensinado. Da mesma forma, nós, alunos, né, do Evangelho, que estamos aqui buscando aprender. Então, temos que buscar, temos que estudar, temos que agir. Vocês observaram que tudo aqui que foi falado é verbo? Verbo quer dizer ação. Pedi, buscai, batei. Tudo isso é verbo. Quer dizer, é uma ação que eu estou fazendo. Eu estou pedindo, eu estou buscando. Então, não adianta ficarmos somente orando. É lógico que a oração é importante. Ela nos faz aquela comunicação com o divino. Mas não adianta somente orar e deitar e esperar. Não vai acontecer. Por isso que no finalzinho aqui, ele fala para nós assim, nos compara, né? Que nós, como pais, quando os nossos filhos nos pedem alguma coisa, nós vamos providenciar. Deus também, quando nós pedimos, Ele vai providenciar. Mas o quê? Será que tudo que eu peço a Deus, eu vou ser atendido imediatamente, ou então daqui a um tempo? Sem eu agir, sem eu buscar fazer aquilo acontecer? E olha o que ele fala para nós. Ele fala assim, mas não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros. Então, aqui já mostra para nós a diferença, né? Que são esses bens verdadeiros? Já não é qualquer coisa, já não é qualquer bem. São os bens verdadeiros. E o que são esses bens verdadeiros? São todas aquelas coisas que nos fazem crescer espiritualmente, que nos auxiliam na nossa caminhada, que nos auxiliam na nossa mudança, na nossa transformação interna. Ou seja, a caridade, a bondade, a benevolência, né? O perdão, o amor ao próximo, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Jesus resumiu tudo isso, falando assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós lemos este capítulo, nós temos que estar com a nossa mente aberta para entendermos isso, né? Que não é somente o ato de pedir e ser atendido, e também o que pedir. Ele nos fala pedir bens verdadeiros, esses que nós citamos e mais, né? Tem uma história que é pertinente ao tema. Era um sábio que saiu com alguns dos seus discípulos e eles, em determinado momento, foram acampar e levavam animais, né? Os animais de transporte e aqueles animais também que carregavam os mantimentos para a alimentação de todos aqueles. Então, em determinado momento, o sábio pediu para que um dos seus discípulos prendesse os animais para que eles pudessem ficarem ali e eles forem dormir. Então, o discípulo falou que sim e ficou pensando: eu acho que ele está querendo me testar, porque se Deus faz tudo por nós, então eu não preciso prender os animais. E ele assim fez, deixou os animais soltos e foi dormir. No dia seguinte, o que vocês acham que aconteceu? Cadê os animais?
todos tinham ido embora. E ele ficou assim, uai, mas Deus não estava olhando? Que ficou naquela confusão, foi ter com o sábio. E falou com ele, disse, mas Senhor, eu não prendi os animais porque Deus está olhando, né? Deus está tomando conta de tudo. E aí o sábio falou para ele, se eu pedir para você prender os animais, era para você fazer isso, porque cabia a você essa responsabilidade. E aí ele entendeu. É a mesma situação conosco, né? Nós temos a nossa responsabilidade diante das coisas que nós vivemos, das coisas que nós pedimos, diante de tudo. Todos nós. Então, se eu tenho a minha responsabilidade e não a cumpro, vai ser a mesma situação deste discípulo que achou que bastava crer em Deus e que ele iria fazer a parte que competia a ele. Então, Deus, a espiritualidade, não vai fazer a parte que nos compete. Cabe a cada um de nós desenvolvê-la, fazê-la da melhor maneira e de acordo com as nossas possibilidades. Então, essa passagem traz para nós grandes ensinamentos, né? Ela nos mostra que, mesmo quando nós achamos, né, que as coisas vão acontecer de uma maneira milagrosa, né, não é este o caminho, né? Nós temos que ter em mente que cada um de nós tem a sua cota de responsabilidade. Cada um de nós. E quanto mais eu desenvolvo intelectualmente, moralmente, espiritualmente, todas essas situações vão ficando mais fáceis. Vamos achar caminhos, vamos achar auxílio. Aí sim o auxílio virá. Como o auxílio vem? Ele vem em forma de um colega que nos traz uma palavra, um livro que nos traz um ensinamento, né? As doutrinas que temos à nossa disposição, vem em forma que a espiritualidade a todo momento está ali, presente, mas esperando que nós façamos a nossa parte. Nos auxiliam? Sim, nos auxiliam. Através da intuição, a prece, né, nos mostra caminhos, nos conforta, abre a nossa mente. Então, somos auxiliados de diversas formas, mas cabe a cada um de nós também agir, também ir buscar, também fazer. Né? Não adianta ficarmos somente naquela expectativa de espera. Então, este capítulo é um grande apelo ao homem para que trabalhe materialmente para alcançar o trabalho espiritual. Temos que observar isso. E aqui mesmo fala para nós que muitas vezes não vamos conseguir realizar tudo isso em uma única existência. Por isso, a sabedoria de Deus em nos dar várias existências. Nos dá a vida, que é uma só, e várias existências dentro dessa vida, para que nós possamos alcançar esse entendimento e colocar em prática. Não é possível ainda, no nível em que nós estamos, no mundo de provas e expiações, conseguirmos conquistar em uma única existência todas essas mudanças que temos que realizar. Ainda não é possível, né? Então, nos dado essa oportunidade através das várias reencarnações. E aí, em cada uma, vamos logrando o progresso, a melhoria,
vamos aprender a buscar, vamos aprender a pedir, mas sempre com aquela em mente: tenho que fazer a minha parte. E fazendo a nossa parte, óbvio que vamos conseguir os auxílios que nós buscamos, os materiais e os espirituais. Esses não cessam, mas é igual foi falado, nos é dado os bens verdadeiros. Então, aquele aluno que é preguiçoso, que não quer estudar, que não se importa em melhorar-se, ele terá uma outra oportunidade, sim, mas ele terá algumas dificuldades maiores. Por quê? Porque a cada uma oportunidade que nos é dado, a dificuldade vai aumentando. Por quê? Porque nós, como preguiçosos, alunos preguiçosos, não nos aplicamos. Buscamos sempre o lado mais fácil. E nem sempre o lado mais fácil é o melhor, né? Nos iludimos com isso. E assim vamos diminuindo vamos aumentando, melhor dizendo, o nosso tempo de reencarnações, vamos perdendo o nosso tempo em ilusões que não vai nos melhorar, porque a mudança, ela começa internamente, não é externo, é interno. E muitas vezes essa mudança, ela é dolorida. Nós mesmos causamos essas dores, porque ainda somos alunos rebeldes, somos filhos rebeldes, e muitas vezes deixamos passar oportunidades, nos deixamos iludir com as coisas materiais, não que elas não sejam importantes, são importantes, mas nós temos que delimitar o seu valor. Não podemos nos deixar escravizar pelas coisas materiais. São importantes, são necessárias, mas nós não podemos nos escravizar às coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Óbvio que ainda no mundo de formas ou no mundo físico, temos necessidade das coisas materiais, né? Mas temos que lembrar que somos espíritos, tendo uma passagem na parte física, né? Na parte que nós estamos aqui no mundo físico. Então, como espíritos que somos, temos que ter o nosso alimento espiritual. Ou seja, além das coisas materiais que necessitamos, todos nós temos a necessidade das coisas espirituais, os bens verdadeiros. E, claro, desenvolver a caridade, o amor ao próximo, desenvolver tudo isso em uma única existência, ainda para nós é difícil. Não é impossível, mas é mais complicado, porque estamos vivendo ainda num mundo de provas e expiações. E os espíritos que habitam o mundo de provas e expiações ainda são espíritos imperfeitos. Ainda são espíritos que estão em formação. Porque senão, já não estaríamos mais aqui. Já estaríamos num mundo muito melhor, né? Mas ainda estamos no mundo de provas e expiações. Erramos, cometemos enganos. Já sabemos do Evangelho de cor e salteado, mas ainda não temos aquela condição e a vontade de praticar o que estamos vivenciando o tempo todo. Sabemos do Evangelho, mas ainda não conseguimos praticá-lo. É igual quando Paulo nos fala, né? Que o bem que ele quer, ele ainda não faz. Mas o mal que ele não quer, este ele faz. É igualzinho todos nós, né? Quantas vezes nós levantamos e falamos, hoje eu vou agir de uma maneira diferente. Todos nós sabemos o que nos incomoda na intimidade, né? Então, a gente fala assim, um exemplo, hoje eu vou ter paciência. Eu vou conseguir
eu vou conseguir ser aquela pessoa tranquila, calma. Gente, é aí que a coisa fica complicada desde a hora que você levanta. Porque se eu peço paciência, se eu quero ser paciente, lógico que as coisas que fazem com que eu perca a minha paciência vão acontecer uma atrás da outra, né? Às vezes eu levanto da cama, muitas vezes não acho a roupa que eu estou querendo. Eu, às vezes, não acho a bolsa que eu guardei naquele lugar. A bolsa estava aqui, guria mesmo. Não acho. Tem o horário para pegar o ônibus passa antes ou passa atrasado. Encontro pessoas que querem conversar e eu, às vezes, olhando o relógio, desesperado, eu estou atrasado. Né? Quando eu não tenho o trabalho fora, o trabalho em casa, tudo acontece. O gás acaba na hora que você está fazendo a comida, a máquina estraga. São coisas assim, parece brincadeira, né? Mas aí você vai, ao longo do dia, quando você vê, você já perdeu a tal paciência. Já está desesperado, já está xingando, já está aborrecido, já está com raiva. Então, é complicado ainda para nós. Ainda é complicado. Esse é um exemplo simples que a gente está dando. Cada um aí vai pensando no seu exemplo, né? Então, quando a gente lê, buscar e achareis, bater e vai se abrir, às vezes na nossa mente a gente cria aquela ilusão. É só eu pedir e as coisas vão acontecer. Ou então, depois, quando não acontece, a gente fica, nossa, eu rezei tanto e não aconteceu. Deus não me deu. Mas aí a gente volta àquela história que eu contei aqui há poucos momentos, né? Eu estou fazendo a minha parte. Aí muitas pessoas vão falar assim, mas eu estou fazendo a minha parte e não estou conseguindo. Aí entra muitas coisas. Entra a lei de causa e efeito, merecimento. Então a gente tem que entender que tem coisas que não vão acontecer. E pronto. Não adianta ficarmos desesperados, revoltados, brigar. Tem coisas que não vão acontecer. Às vezes, nem em outras vidas. Mas no momento em que Deus permitir que isso aconteça e eu estiver preparado, todas as coisas, todos os bens verdadeiros irão acontecer. É a lei de ação e reação. Ou causa e efeito. Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Todas as dúvidas? Neste capítulo 25, né, ele fala para nós assim: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Olha que coisa mais interessante. Se nós não tivéssemos o nosso trabalho, né, abençoado, nosso corpo estaria atrofiado. Se não tivéssemos o nosso trabalho intelectual, usar a nossa inteligência, estaríamos ainda vivendo só à base dos instintos. Então, o trabalho, ele é, para nós, fundamental. O trabalho que traz o meu alimento, o meu sustento dentro de casa, e o trabalho que eu faço espiritualmente, ou seja, a caridade, a benevolência, a indulgência, isso também é trabalho. A espiritualidade fala para nós que trabalho é tudo que é útil. Não somente o trabalho que nos traz o nosso sustento, mas tudo que eu faço que tem uma utilidade. Isso é trabalho. Então, nenhum de nós está isento do trabalho. Aquelas pessoas que ficam rezando para chegar logo à aposentadoria, né? Aposenta do trabalho físico, do trabalho que traz o sustento para a sua vida.
Mas não podemos nos aposentar do trabalho no bem. Este é para sempre. E aquelas pessoas que pensam, quando eu chegar no plano espiritual, no nosso lar, né? Aí lá eu vou viver tranquilo, sossegadinho, sem precisar fazer nada. Vou tirar essa ilusão total. Não é isso. Quanto mais evoluído este espírito está, mais ele trabalha. É uma coisa que a gente tem que ter isso em mente. Todos nós um dia iremos desencarnar, né? Então, o que nós temos que ter em mente não é chegar no plano espiritual e descansar. Agora eu vou descansar daquele marido chato, daquela esposa aborrecida, daquele filho que... Não é isso. Eu vou descansar do meu trabalho. Não é isso. Nós vamos chegar no plano espiritual, enquanto estamos aqui ainda, a nossa mente, o nosso pensamento deve estar, chegar no plano espiritual e trabalhar. Aí, muitas pessoas pensam, eu vou trabalhar naquilo que eu mais gosto, né? Eu vou fazer coisas mirabolantes. Não existe isso. Por quê? Porque a nossa condição para o trabalho no plano espiritual é diferente do que eu tenho aqui. Vocês já devem ter lido e assistido o filme Nosso Lar, né? Lembram André Luiz? Ele foi um médico aqui no plano físico. Chegou no plano espiritual, depois que passou uma temporada no umbral, foi acolhido, e aí, quando ele teve condições para trabalhar, ele logo que ele queria ser o quê? Continuar sendo médico, né? Sou médico aqui, vou continuar sendo médico. E o que ele foi fazer? Foi trabalhar nas câmaras, onde ele ia limpar o vômito daqueles espíritos que estavam em tratamento. Então, não criemos essa ilusão, aqui eu sou um grande médico, eu sou um grande engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Esse é título da terra. Eu tenho que me capacitar espiritualmente. Aí sim. E como eu me capacito espiritualmente? Buscando, aprendendo, estudando e praticando o Evangelho de Jesus. É assim que eu me capacito. Os bens verdadeiros. Praticar. Essa é a nossa grande dificuldade, né? De praticar, vivenciar aquilo que nós já sabemos de cor e salteado. Então, quando nós estamos buscando, né, melhoras, quando nós estamos nos capacitando verdadeiramente para aquilo que nós estamos destinados, né, a situação é muito melhor. Eu tenho mais facilidade. Por quê? Porque eu estou aberto a tudo isso, né? Então, essa máxima, ajuda-te a ti mesmo, vem nos lembrar que eu tenho capacidades, eu tenho potencialidades, e eu tenho que colocá-las em prática. Eu tenho que vivenciá-las. E é claro que eu terei ajuda, né? Como nós já falamos. Então, essa máxima, ajuda-te a ti mesmo, ela é completada com que ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, é um princípio da doutrina que nos mostra o nosso progresso moral e o nosso progresso espiritual. Significa que, embora a assistência espiritual seja importante e esteja disponível, o indivíduo deve fazer a sua parte. Cada um de nós, tanto aqui quanto no plano espiritual. Muitas pessoas acham que quando passarmos para o plano espiritual, vamos nos transformar, é igual quando passo de uma porta para outra, e pronto, me transformo num gênio, me transformo numa criatura super especial. Não é bem assim.
E, embora a assistência espiritual seja importante e esteja disponível, o indivíduo tem que fazer a sua parte, buscando o aprimoramento pessoal e superando suas dificuldades através do esforço próprio. Esse esforço próprio, ele é importantíssimo para todos nós. E é claro, cada um tem a sua medida. Eu me esforço de uma tal maneira, você de uma outra, porque não somos iguais. Cada um de nós tem a sua medida de esforço. Cada um de nós. Então, não adianta eu ver uma pessoa que a gente olha e observa o trabalho no bem, aquela criatura já mantém um certo equilíbrio nas suas energias, né? Não adianta eu ver isso numa pessoa e pensar, eu também vou fazer isso. Não, cada um no seu patamar, cada um sabe a sua medida do seu esforço. E isso é visto pela espiritualidade. Então, cada um de nós é um universo, é uma individualidade. E cada um com as suas possibilidades. Mas o que nós não podemos deixar é de nos esforçar. É igual quando Kardec fala que como que se reconhece um verdadeiro espírita? No esforço que ele faz em vencer as suas dificuldades, em se modificar. Então, é isso que nos faz diferentes, né? Buscar o aprimoramento pessoal, superando as dificuldades através do próprio esforço. Não se trata de esperar passivamente por ajuda, mas de agir ativamente para melhorar a si mesmo e assim receber o auxílio divino. É de uma importância muito grande isso. A lei do progresso. A doutrina espírita, ela enfatiza a lei do progresso, que nós já falamos aqui no início, né? Usando a nossa inteligência, usando o nosso trabalho que nos dá o sustento material, isso tudo é lei do progresso. E essa lei se manifesta através do trabalho, como já falamos, e do esforço pessoal. E a frase, ajuda-te a ti mesmo, é um reflexo desse princípio. Então, à medida que eu vou percebendo tudo isso, eu vou conquistando melhoras, eu vou conquistando melhoras espirituais, melhoras também na minha vida, na minha condição física. E aí, quando eu busco tudo isso, esse desenvolvimento pessoal, esse desenvolvimento espiritual, eu estou melhorando, eu estou progredindo, e aí eu estou me autoconhecendo. Eu não posso resolver nenhum tipo de problema, nenhum tipo de situação, sem conhecer aquilo que eu estou tentando resolver, né? Então, quando eu estou buscando essa melhoria moral, espiritual para mim mesmo, eu me ajudar, né? Eu tenho que conhecer a mim mesmo, eu tenho que me autoconhecer, eu tenho que saber as minhas dificuldades, eu tenho que saber o que eu tenho que melhorar em mim, que é a reforma íntima. Eu tenho que saber, porque senão como que eu faço a reforma íntima? Se eu não consigo perceber em mim as minhas dificuldades, as minhas falhas, como que eu vou corrigi-las? Então eu tenho que me autoconhecer. Santo Agostinho, na questão 919, no Livro dos Espíritos, ele nos dá uma dica do que ele fez com ele. Ele se propôs a toda noite rever o seu procedimento durante o dia com os seus relacionamentos. O que ele viu? Ele fez assim, isso com minhas palavras. Se durante o dia ele não tinha conseguido fazer aquilo que ele se propôs em mudança, porque ele percebeu assim,
Será que eu magoei alguma pessoa hoje? Será que eu fui grosseiro com alguém? Será que eu deixei de fazer o que estava ao meu alcance? Será que eu fiz todo o bem que eu podia fazer? Aí, quando ele chegava à noite, ele fazia uma reflexão sobre isso tudo. E aí, o que ele percebia? Se ele tinha falhado nisso ou naquilo, no dia seguinte, porque não adianta só ficarmos refletindo sobre as coisas que nós queremos fazer, nós temos que agir, né? Então, no dia seguinte, aquilo que ele achou que ele não tinha feito de acordo com os critérios que ele queria mudar, ele buscava fazer. Se ele não tinha sido gentil o suficiente, ele procurava ser gentil. Se ele não tinha feito todo aquele bem que ele tinha capacidade, que ele se capacitou para fazer, ele buscava fazer. Então, é uma dica para todos nós também, né? E o autoconhecimento. O desenvolvimento pessoal na visão espírita envolve o autoconhecimento, a identificação de nossas imperfeições e a busca pela reforma íntima. Essa jornada de transformação exige esforço, muito esforço, viu, gente? Não é fácil, mas não é impossível. E utilização das ferramentas que a doutrina nos dá. Ou seja, estudo, frequentar reuniões, buscar, entender. Tudo isso nos é oferecido, a prece nos é oferecido pela doutrina, né? E o auxílio espiritual existe e é fundamental. E nós sabemos que existe, que ele acontece. Claro, senão a gente estaria em situações mais complicadas. Mas não substitui o trabalho individual. O auxílio está aí, para todos nós, mas não substitui o nosso esforço. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, eu até anotei, Kardec pergunta aos espíritos: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O que eles respondem? Sim, e fazendo esforços insignificantes. O que falta é a vontade. Perceberam? O que falta para nós ainda é a vontade. A espiritualidade nos fala que sim, que nós conseguiríamos sim, mas falta-nos a vontade, falta-nos o esforço. Muitos ainda de nós, quando eu falo nós, é a humanidade, está ainda muito preocupado com as coisas materiais, está muito preocupado com as suas necessidades materiais. Esquece de se esforçar, esquecemos que somos espíritos. Levantamos de manhã, lembramos que somos espíritos? Ou só vemos a matéria ali refletida no espelho? Muitos de nós esquecemos, né? Então, como ainda vamos nos esforçar pelas coisas espirituais? Então, eles falam para nós que sim, conseguiríamos, se houvesse um esforço maior. E não nos pede muito, ele fala que é insignificante, né? Então, é questão de querer, é questão de buscar dentro de nós esse esforço para fazermos o que nos compete. Não nos é pedido que façamos coisas além da nossa capacidade, é insignificante. Mas ainda temos essa dificuldade. Mas vamos conseguir. Todos nós vamos conseguir. Uns vão conseguir mais rápido, outros vão conseguir ainda demorar um pouquinho, outros vão ficar ainda um bom tempo, mas todos nós iremos conseguir, todos, porque é da lei. Todos nós seremos espíritos puros. O tempo vai levar, somente Deus sabe. Ele nos dá várias e várias existências. À medida que nós vamos nos autoconhecendo, à medida que nós nos melhoramos,
vamos aprendendo cada vez mais. E cada vez mais vamos nos tornando criaturas melhores e assim caminharmos para a perfectibilidade. Todos nós. Mas, igual foi falado, requer o nosso esforço individual. Requer a nossa vontade. Essa vontade compete a cada um de nós. Cada um de nós. Eu sempre falo que nós somos inquilinos deste mundo. Quando eu quiser verdadeiramente ser morador de um mundo melhor, a única pessoa que vai fazer isso por mim, além do auxílio que está sempre disponível da espiritualidade, sou eu mesmo. Então, cabe a cada um de nós se esforçar verdadeiramente. Cabe a cada um de nós se autoconhecer para vencer as suas imperfeições, as suas más inclinações. É fácil? Não. Ainda não é fácil para nós, por tudo que já falamos e N situações. Mas não é impossível. Temos auxílio, todos nós. E aqui, uma coisa assim, uma ferramenta, né, que nos auxilia, é a prece. A prece nos auxilia em todos esses momentos, em todas essas situações. Mas a prece também não dispensa o nosso concurso. Fazemos a prece, colocamos-nos em contato com a espiritualidade maior, buscamos o seu auxílio e agimos. E trabalhamos em função de nós mesmos e daqueles que estão ao nosso redor. Né? Porque é somente assim que a gente consegue. Ninguém vive sozinho, isoladamente. Todos nós necessitamos uns dos outros. Todos nós. Então, a exemplo de Jesus, né, em seus ensinamentos, essa ideia que a gente reforça, buscar e achareis, pedir e recebereis, essas frases demonstram a busca, a ação, né, o objetivo, a vontade, o trabalho, para que todos nós alcancemos essa perfectibilidade. Porque todos nós vamos alcançar, né? E cada um é responsável pelo seu próprio progresso e pela sua jornada evolutiva. A ajuda que recebemos dos espíritos superiores é um complemento ao nosso esforço pessoal e não uma substituição dos nossos deveres, das nossas obrigações, da minha responsabilidade. No livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditado por Emmanuel, a lição 7, melhorar para progredir, vem trazendo para nós um comentário de Emmanuel sobre os talentos. Ou seja, todos nós temos talentos, né? São esses talentos que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada. E os talentos não foram distribuídos igualmente, ou seja, 10, 2, não. Cada um recebeu um tanto diferente, porque somos espíritos diferentes, né? Então, cada um de nós recebemos aquilo que nós necessitamos em talentos. Uns receberam 20, outros receberam 30, outros receberam 10, 5, mas todos recebemos. Né? E o que nós fazemos desses talentos durante as nossas existências é o que vai demonstrar se eu estou me esforçando, se eu estou me melhorando, se eu estou caminhando. Então, ele faz uma analogia e nos diz o seguinte: melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Para o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida, passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida, contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador.
Eu achei só esse primeiro parágrafo aqui é super interessante dentro daquilo que nós estamos falando, né? Cada um de nós, com os nossos talentos, porque todos recebemos, todos. Então, cada um de nós recebe o talento de acordo com a sua capacidade. Nos comparando a vasilhames. Se eu sou um vasilhame pequenininho, eu vou receber um talento menor. Se eu já sou um vasilhame um pouco maior, eu vou receber um talento um pouco maior. Perceberam? A minha capacidade pode ser aumentada. Eu não preciso ser um vasilhame pequenininho e continuar sendo. Eu vou aumentar essa capacidade de receber, de melhorar, cada vez que eu agir, cada vez que eu fizer. É um verbo, ação, eu estou sempre ali. Se eu não consigo tudo nessa existência, me será dada outra. E aquilo que eu conquistei é patrimônio do meu espírito. Eu não perco. E eu vou, cada existência, acumulando mais. Agora, é igual foi falado. Tenho que me esforçar. Não vai cair do céu por descuido. E ele fala assim também: não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Então, quando nós, naquela maioria das vezes, resolvemos queixar, reclamar, vamos deixar isso de lado, porque é tempo perdido. Quanto mais eu reclamo, é o prefixo ré. Ré quer dizer refazer. Então, quanto mais eu reclamo, eu estou pedindo que aquilo que está acontecendo, que me desagrada, aconteça de novo. Perceberam? Então, reclamar, até por inteligência, é besteira. Não vai nos melhorar. Não vai nos levar a lugar nenhum. Outra coisa que ele fala aqui para nós. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. Ou seja, muitos de nós ainda ficamos querendo, igual André Luiz, quando chegou no plano espiritual. Eu sou um médico famoso aqui. Quando eu chegar no plano espiritual, pode saber que eu vou continuar. Vimos que não é bem assim, né? Então, nós temos que entender. Esses títulos são da terra. Não quer dizer que eu vou ser um médico igual eu fui aqui, um engenheiro igual eu fui aqui. Eu posso muito bem ter talentos, mas que eu não desenvolvi porque eu perdi tempo reclamando, perdi tempo na ociosidade, perdi tempo não usando a minha inteligência. Então, os talentos são nos dados para serem utilizados a nosso favor e a favor dos nossos semelhantes. E Emmanuel termina falando para nós assim: lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Ou seja, somos atendidos, né, nos nossos clamores. Mas nós temos que lembrar o seguinte: vai ser me dado de acordo com as minhas necessidades, não daquilo que eu quero. Eu preciso me esforçar para conquistar o auxílio maior da espiritualidade.
e eu preciso trabalhar no bem. São esses requisitos que nós temos quando lemos essa passagem do Evangelho. Quando nós entendermos isso, todas as coisas ficarão mais simples para nós. Porque não adianta eu querer coisas que não estão, naquele momento, sendo necessárias para mim. A divina sabedoria vai permitir, de acordo com as minhas necessidades, de acordo com aquilo que eu preciso para melhorar-me. E muitas vezes são situações que às vezes eu não consigo entender. Mas a sabedoria divina está ali para o tempo todo nos auxiliar. Então cabe a cada um de nós buscar, se esforçar, buscar, estudar para entender melhor essas situações que muitas vezes a gente não consegue entender num primeiro momento. Cabe a cada um de nós se esforçar, porque a própria espiritualidade nos fala que o nosso esforço é insignificante. Não é exigido que nos transformemos da noite para o dia. O que é pedido para nós é que pratiquemos o bem, que busquemos os bens verdadeiros, que busquemos vivenciar aquilo que nós já conhecemos do Evangelho. Que o nosso exemplo maior é Jesus. Ele é o nosso exemplo maior. Então, cabe a cada um de nós. Claro, não vamos fazer tudo igual a Jesus fazia ainda. Mas nós estamos caminhando. E ele é o nosso maior modelo, o melhor, o único que já esteve aqui no planeta. Então, ele é o nosso farol. Vamos buscar nos exemplos de Jesus aquilo que nós precisamos fazer. Cada um dentro da sua capacidade. Cada um de nós. Porque nenhum de nós é igual. E cada um está num patamar evolutivo. Cada um, é igual o Emmanuel fala, vai buscar a água no rio de acordo com o seu vasilhame. Então, nós temos que estar atentos a isso. Muitas vezes nós nos esquecemos desse exemplo que é Jesus. E muitas vezes nos esquecemos dos ensinamentos de Jesus. E é isso que nós estamos precisando, nos lembrar, recordar. E a doutrina vem fazer isso por nós. Nos lembrar dos ensinamentos, nos lembrar que estamos aqui para crescer, para evoluir. Estamos tendo essa oportunidade. É-nos dado talentos para vencer as dificuldades. Temos a ajuda de irmãos encarnados, irmãos desencarnados. Temos o auxílio sempre. Mas cabe a cada um de nós desenvolver os seus talentos. Cabe a cada um de nós se esforçar para melhorar. Mas antes temos que nos autoconhecer. Perceber, é nisso que eu estou errando, é nisso que eu estou tendo maior dificuldade. Eu vou buscar ajuda. Eu vou me auto-melhorar, mas eu preciso também de ajuda. Tem as preces, tem os passes, tem os aconselhamentos, o atendimento fraterno. Isso no âmbito da doutrina espírita, no âmbito material, sem falar no âmbito espiritual. Então, que cada um de nós procure se esforçar, procure buscar cada vez mais neste rio, para que nosso vasilhame seja aumentado, para que nós possamos realmente fazer brilhar essa luz que há dentro de cada um de nós. Eu agradeço a paciência com que nos ouviram, agradeço a atenção, o convite da casa e até a próxima vez, se Deus quiser. Agradecemos então, a Vânia pelo estudo da noite. Muito obrigado, Vânia. Só trazendo aqui para vocês o horário certinho do seminário, que ficou faltando. Ele é de 15 às 18. Então, dia 13/9, seminário em defesa da vida. E de 15 a 18, gente, 1 hora aí, nós vamos ter que dar uma paradinha para fazer um lanche, Então, o lanche é colaborativo. Quem puder trazer, será bem-vindo. Obrigado. E também,
sobre a pizza em casa, já nesse horário já um pouco avançado, né? Aí eu vou mostrar para vocês aqui a pizza. O cartaz já está ali fora. Então tá aí, ó. Calabresa, já tá dando uma fominha, né, gente? Então aproveita, já vai lá, já faz o pedido, viu? Já faz o Pix lá. A pizza aqui, ó, calabresa, frango com requeijão, moda e marguerita, para vocês escolherem. Então até o dia 20/9 vão ser feitos, né, os pedidos. E o horário para retirada é de 14 às 16h30. Então tem que vir aqui na casa para retirar, tá ok? Então nós vamos então fazer o nosso encerramento, né? Mas nós vamos levar para casa uma frase, né, que a Vânia colocou aqui insistentemente e que vale a pena a gente guardar, né? Porque nós temos que ter assim alguma coisa para lembrar, né? Nós viemos aqui buscar, né? Nós viemos aqui buscar conhecimento, buscar entendimento. Então ajuda-te, que o céu te ajudará. Sim, mas tem uma condição: o esforço individual de cada um. Então vamos gravar isso, o esforço individual, né? É nós mesmos nos ajudando, nós mesmos nos fazendo para nos melhorar. E nisso nós vamos ajudar o próximo, né? Então vamos guardar isso, que vai facilitar muito naquela hora da dificuldade, naquela hora, né, que nós estamos passando por alguma situação, né? Vamos buscar então fazer o nosso esforço. Nós fizemos o esforço de vir aqui na casa hoje, né, de vir aqui buscar esse estudo, buscar esse conhecimento. Tudo é um esforço, e isso é individual de cada um. Isso é para o crescimento, né, individual, para o progresso individual de cada um. Então vamos levar essa palavra esforço. É o que nós temos que fazer todos os dias, né, desde a partir do momento que a gente levanta, para que nós vencemos aí as nossas dificuldades e melhorarmos, né? Nós vamos fazer a nossa prece então, e quem sentir a necessidade do passe, pode fazer a fila ali à direita, tá bom? Então vamos então a serenar nossos corações, agradecer a Deus, nosso Pai de amor, de infinita bondade, agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, a Miramês e toda essa falange de espíritos que estão aqui conosco, nos ajudando, nos amparando, nos intuindo, que possamos retornar à nossa casa em segurança, que possamos receber nos nossos lares a luz de Jesus, nosso Mestre amado. Que assim seja. Uma boa noite.